E aí, pessoal, então hoje a gente começa um assunto muito importante, muito longo, que é o que? A nossa teoria geral dos atos administrativos, tá ok? Peço a vocês que organizem bem o material nessa parte, porque isso aí é assunto certo e prova, e o assunto é muito longo, então tem muita coisa que pode ser cobrada dentro da teoria geral dos atos administrativos, tá bom? A gente começa hoje a falar da teoria, vamos falar dos requisitos de validade do ato administrativo, e vão ser várias e várias aulas aí, pelo menos acredito que umas 5 ou 6 aulas só falando disso, tá? Então, fracionei bem a matéria, tentei deixar bem didático para que você não tenha dificuldade no aprendizado, tá? Então, deixei bem organizado ali o material. É bom que você também se organize bastante, porque é assunto certo em prova e tem várias nuances, várias possibilidades. Tem muito detalhezinho, então tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Então, hoje a gente começa falando da teoria e a gente vai começar pelos requisitos de validade do ato administrativo, tá, pessoal? Então, vamos ver o conceito. É toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, que, agindo nesta qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Esse é um conceito do professor Eli Lopes Meireles, pessoal. Por que eu gosto desse conceito? Eu acho ele bem completo. Então, ele fala aqui, ó, de adquirir, resguardar, modificar, extinguir, declarar direitos, todas as possibilidades, além de fechar falando da imposição de obrigações. Então, um conceito bem completo, já vi ele aparecer em prova, então um conceito aí também muito usado aí pelas bancas organizadoras, então achei bem pertinente a gente trabalhar com esse conceito, tá ok? Então, veja que é a manifestação unilateral de vontade da administração, que pode ter várias consequências, não é isso? Ele fala em adquirir, resguardar, modificar, extinguir, e ainda finaliza dizendo a parte de imposição, trazendo a parte da possibilidade de imposição de obrigações. Tá legal, pessoal? Então, muita atenção com isso aí. Então, quais são os nossos requisitos de validade do ato administrativo, pessoal? Então, nós temos aqui basicamente 5, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Os alunos comumente usam como mnemônico, para não esquecer, pessoal, o COFI-FOMOB. Então, já coloquei ele ali embaixo exatamente por isso. Então, se você quiser deixar ele anotado aí como mnemônico, para você não esquecer dos requisitos de validade dos atos administrativos, anotem lá. Ou crie outro que seja mais fácil para você, tá? Fique à vontade. O importante é você não esquecer. Então, eu coloquei aqui, segui aí o que a maioria usa, né? O COFI-FOMOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Mas você fica à vontade para macetear da melhor maneira possível para você, tá, pessoal? Hoje, na aula de hoje, a gente vai trabalhar o primeiro requisito de validade, tá? O requisito competência. A partir da próxima aula, a gente avança sobre os outros requisitos e logo após vai entrar no assunto denominado de atributos do ato administrativo, que é um assunto muito importante também, tá, pessoal? Então, vamos lá. Competência é o poder legal conferido ao agente para o desempenho de suas atribuições. Está intimamente ligado ao sujeito que vai praticar o ato. Então, pessoal, competência está intimamente ligado. Competência, quando eu falo de competência, eu estou falando do sujeito, da pessoa que vai praticar o ato. Vamos começar a organizar as ideias aqui no nosso quadro. Então, competência, vamos colocar aí como primeira característica da nossa competência, que ela está intimamente ligada ao sujeito. Está intimamente ligado ao sujeito. Pessoal, falar em competência é falar do sujeito, falar da pessoa que vai praticar o ato administrativo. Avançando, pessoal. O elemento competência possui as seguintes características: é intransferível, irrenunciável, improrrogável, inderrogável e imprescritível. Apesar de tais características, é possível que a competência seja delegada e avocada nos termos da lei. Então, aqui, além de ser intimamente ligado ao sujeito, a gente pode dizer que é possível
a delegação e a avocação. Já vamos falar delas daqui a pouquinho, né, pessoal? Então, a competência está ligada com o sujeito que vai praticar o ato e é possível haver a delegação e a avocação. E aqui nesse conceito ele trouxe ali algumas características também bem interessantes, né, pessoal? Então ele falou ali que é intransferível, renunciável, improrrogável, inderrogável e imprescritível. Então entenda o seguinte, pessoal, quando eu falo de delegação e avocação, delegação eu estou falando de pegar parte da minha competência e delegar para que outra pessoa utilize-a. Então pratique o ato. E avocar, eu pego parte da competência da pessoa, trago para mim e pratico o ato. Então, na delegação, eu entrego parte do exercício da minha competência para outra pessoa, e na avocação, eu tiro parte da competência dela e trago para mim. Então, quando ele fala aqui de ser intransferível e irrenunciável, os dois primeiros elementos do nosso conceito, ele está dizendo o seguinte, ó, pode delegar. Mas quando eu deleguei, eu delego apenas o exercício. A titularidade continua comigo. Por isso ela é intransferível, por isso ela é irrenunciável. Não é porque eu dei parte da minha competência, eu deleguei para outra pessoa, que eu estou o quê? Transferindo ela ou renunciando nela. Eu estou o quê? Delegando apenas parte da minha competência, parte do exercício, e não da titularidade. Então isso é muito importante que você tome cuidado com isso. Tanto é assim que eu posso, ao mesmo tempo que o delegado está praticando o ato, eu praticar concomitantemente junto com ele. Então, pode haver que o delegado pratique o ato e eu também pratique o ato, em concomitância, ao mesmo tempo, os dois. Por quê? Porque essa competência é irrenunciável, eu não renunciei a ela. Então, até mesmo, e o fato é que, por causa disso, até mesmo é possível que os dois pratiquem o ato. Então, não é porque ela é intransferível e irrenunciável que eu não posso delegar e nem avocar. E aí a gente entra no improrrogável. O que quer dizer aí com o improrrogável, pessoal? Quer dizer que ela não se ganha com o tempo. Não é porque eu tenho um outro órgão praticando um ato de terceiro que depois de determinado tempo esse ato vai ser do órgão, porque passou lá um número razoável de tempo. Não, ela é improrrogável, ela continua com o seu titular. A gente avança ali falando de inderrogável, né, pessoal? Quer dizer o quê? Que ela não se transfere a terceiro por acordo. Então, o titular daquele ato, ele não pode chegar e fazer um acordo com o terceiro para transferir a competência dele. Tá? Ela é intransferível, inderrogável, pessoal. No caso aqui, inderrogável, tá? Falei intransferível, mas ela é inderrogável. Tá? Então, não é porque o elemento competência que está ali preso ao sujeito, ele não permite esse acordo de vontade. Vou fazer um acordo, vou esvaziar, por exemplo, minha competência. Então, isso aí não vai ser possível, tá, pessoal? E, finalizando, o imprescritível, não é porque eu não estou exercitando, não estou praticando o ato, que o meu direito vai ser prescrito, tá, pessoal? Então, mesmo que eu não esteja ali exercendo o ato, essa competência, ela é imprescritível, ela não vai se perder por prescrição, tá? Então, esses são basicamente os elementos trazidos aí no nosso conceito, e ele finaliza aqui falando que a competência sempre será um elemento vinculado do ato administrativo. E esse tópico final, ele é muito importante, pessoal. Então, a competência será sempre vinculada, porque isso aqui comumente é cobrado em prova, pessoal. A competência, ela é vinculada, sempre vinculada. A gente vai ver que isso aqui é importante, né, pessoal? Porque daqui a pouco a gente vai estudar os outros elementos e a gente vai ver que alguns são diferentes. Então, a gente tem que ficar bem atento com essas diferenças. Quais elementos que são essencialmente vinculados e quais que não vão ser essencialmente vinculados, tá? Porque isso aí comumente é cobrado. Então, vamos avançar. Vamos falar agora de avocação de competência. Então, veja o seguinte, ó. A avocação de competência, ato discricionário, onde o superior traz para si o exercício temporário de determinada competência atribuída por lei a determinado subordinado. Esta competência não pode ser exclusiva.
A avocação só será possível se existir hierarquia entre os órgãos ou agentes envolvidos. Atente para o seguinte: a avocação será sempre temporária, por motivos relevantes, devidamente justificados, e se dará em caráter excepcional. Então, vamos macetear aqui o elemento da avocação, pessoal? Então, vamos falar aqui de avocação de competência. Vamos pegar as características trazidas ali da avocação. A avocação de competência. Então, a primeira dela já está logo ali em cima, né? Um ato discricionário. Calcada aí por quê? Conveniência e oportunidade. Então, a primeira característica é o quê? Um ato discricionário. Aí ele segue, ó, onde o superior traz para si o exercício temporário de determinada competência atribuída ao subordinado, não pode ser competência exclusiva. A avocação só será possível se existir hierarquia. Então, olha só, ela é discricionário, tem que haver hierarquia. A gente já pode colocar aqui que ela é temporária. E também que ela vai se dar em caráter excepcional. Tá? Então, ela é discricionário, tem que haver hierarquia, temporária e caráter excepcional. Atente para o seguinte: a avocação será sempre temporária, por motivos relevantes e devidamente justificados, e se dará em caráter excepcional. Acho que a gente fecha bem aqui o elemento competência, o elemento da avocação. Entenda o seguinte, pessoal: quando eu falo de avocação, eu estou falando de pegar parte da competência do meu subordinado e puxar ela para mim. Então, eu vou lá, por algum motivo, puxo parte dessa competência para mim e pratico o ato. Então, para haver avocação, tem que haver subordinação. Então, para haver avocação, tem que haver subordinação. Eu só posso avocar a parte da competência do meu subordinado, e não de um terceiro que nada tem a ver comigo em relação à hierarquia. Tá? Então, para haver avocação, tem que haver o quê? Subordinação. Tem que haver o quê? Hierarquia. Tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? A avocação, ela está associada ao quê? Hierarquia. Tem que haver hierarquia, tem que haver subordinação. Eu não posso avocar, chegar lá e tomar parte da competência de um terceiro que não está subordinado a mim, que não tem uma relação hierárquica em relação a mim, tá? Ó, muita atenção com isso. Coloca aí, ó, de novo, como sempre, IPC. IPC. Importante pra caramba. Avocação, subordinação. Avocação, subordinação. Tá? Vamos seguindo. O artigo 15 da Lei 9784, né, que trata do processo administrativo federal, ela nos ensina o seguinte: será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificado, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então, repare que o artigo 15 fala que é em caráter excepcional, que tem que estar motivado, então tem que haver motivação, e ela fecha falando da nossa hierarquia. Então, quando a gente fala de avocação, tem que haver hierarquia, tá ok? Muita atenção com isso. Seguindo. Delegação de competência. Ato discricionário, revogável a qualquer tempo, onde o superior confere ao subordinado o exercício temporário de algumas atribuições pertencentes a seu cargo. Esta competência não pode ser exclusiva. Transfere-se apenas o exercício, nunca a titularidade. A delegação, desde que não exista impedimento legal, pode ocorrer para órgãos ou agentes subordinados ou não. Então, vamos ver na prática essa classificação da delegação e vamos apontar as diferenças em relação à avocação. Então, olha só, aqui a gente fechou a nossa avocação de competência. Vamos ver agora aqui a delegação? Delegação de competência. Então, de cara, a gente já vê que ela tem uma característica ali, a primeira, idêntica à avocação, não é isso? Então, na delegação de competência,
Ele começa falando que o ato é discricionário, assim como é na avocação de competência. Então, ele fala aí que ela é discricionário. E aí continua, revogável a qualquer tempo, transfere-se o exercício e não a titularidade. Então, a transferência é do exercício. Transfere o exercício e não a titularidade. A delegação, desde que não existe, pode ocorrer entre órgãos subordinados ou não. Então, pode ou não haver subordinação. Então, olha que interessante. A gente pode colocar aqui ainda que ela é revogável, né, que é uma característica que está ali em cima, revogável a qualquer tempo. E pode ou não haver subordinação. Isso aqui é muito importante, pessoal. Muito importante. Tá? Pode ou não haver a figura da subordinação. Veja que na avocação eu falei o quê? Que tem que haver a subordinação, né? A avocação, para eu avocar de um terceiro, esse terceiro tem que estar subordinado a mim. Agora, na hora de eu delegar, eu posso delegar para uma pessoa subordinada a mim, ou posso delegar para um terceiro que não está na mesma hierarquia ali, que não tem uma ascensão ali, que eu não tenho uma ascensão sobre essa pessoa. Veja que isso é bem interessante, né? E é um ato discricionário calcado em conveniência e oportunidade, revogável ao tempo que eu quiser. Atente pelo fato de que eu vou transferir apenas o quê? O exercício, porque a titularidade ela é intransferível, ela vai continuar comigo. E como se dá, pessoal, o que eu tenho que saber em termos de prova? O que eu tenho que ficar atento? Então, olha só o que eu coloquei aí para vocês. A avocação e a delegação de competência estão relacionadas com o exercício e não com a titularidade. Então, esse é o primeiro tópico que eu quero que vocês guardem. Tá? Carreguem consigo. O que se transfere é o exercício. Por quê? Porque a titularidade ela é intransferível, seja na delegação ou seja na avocação. Tá? Segunda coisa que eu quero que vocês guardem. Competência exclusiva eu não posso delegar e nem avocar. Se a competência é exclusiva da pessoa, só ela pode praticar aquele ato. Eu não vou poder delegar e nem avocar a competência exclusiva. Tá? Então, esse é o segundo ponto. Então, o primeiro ponto, relacionado com o exercício. O que se transfere, o que se delega e o que se avoga é o exercício e não a titularidade. Segundo ponto, vai anotando aí, ó. Competência exclusiva, não posso delegar e nem avocar. Competência exclusiva, só aquela pessoa pode praticar o ato. Tá? Anotou? Então, vamos lá. Não pode ser objeto de delegação, pessoal. Isso cai muito em prova. Isso é o que mais cai em prova. Tá? Se for FCC a banca do seu concurso, então, eu posso falar para você que desaba em prova. A FCC gosta muito desse tópico. Tá? Então, muita atenção. Não pode ser objeto de delegação. A. Edição de atos de caráter normativo. B. Decisão de recursos administrativos. E C. Matéria de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Pessoal, isso aqui é muito mais do que IPC, tá? Pode botar IPC Master, Turbo, Maxi, Mega Power, qualquer coisa. Não pode esquecer. Não pode ser, eu não posso delegar. Edição de ato de caráter normativo, decisão de recursos administrativos, matéria de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Vou fazer lavagem cerebral com você, ó. Edição de ato de caráter normativo, decisão de recursos administrativos, matéria de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Não esquecer, não esquecer. Coloca no caderno e faz um círculo vermelho assim em volta. Pá, 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 e circula para você não esquecer e bota não esquecer. Tá? Muito importante isso daí. Mais uma dicasinha de prova, pessoal. Então, observe o seguinte. Ó. A Lei 9784, em seu artigo 12, permite a delegação de parte da competência a outros órgãos, mesmo que não sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.
Logo, pode haver delegação de competência para órgãos não subordinados, fora do âmbito do poder hierárquico, mas não pode haver avocação. Esse final ele é muito importante, pessoal. Eu posso delegar para outro órgão, mas eu não posso avocar a competência dele. Só posso avocar se houver subordinação. O que é essa delegação de índole técnica, pessoal? Então, você imagina, eu estou lá numa entidade dessa e ela não tem um departamento jurídico. E eu necessito de um parecer para fazer uma licitação. Então, como é que eu vou fazer? Eu preciso de um parecer jurídico para uma licitação e eu não tenho ali ninguém que possa, dentro da minha estrutura, que possa emitir esse parecer para mim. Eu posso pegar, por exemplo, e pedir para a AGU, para o advogado-geral da União, emitir um parecer para mim. Envio lá o procedimento licitatório para ele e peço ali um parecer se está tudo certo, se eu posso dar andamento naquele procedimento ou não. Então, um exemplo aí, estou delegando, por quê? Porque um índole é uma entidade de um índole técnico, tem mais técnica jurídica, mais técnico jurídico. Então, ele vai emitir um parecer muito melhor do que eu e pegar e ir fazendo ali, depois incorrer aí num crime de irresponsabilidade ou de uma improbidade, mesmo sem ter intenção, e ter que depois responder um processo administrativo ou até criminal por isso. Por isso que eu posso delegar ali, por isso que ele fala aqui de índoles técnicas ou de circunstância social, econômica, jurídica. O administrador é que vai ter que avaliar essa situação, então ele vai sentar e ver se ele vai precisar ou não. Agora, eu estou delegando parte da competência por essas razões técnicas, jurídicas, sociais, mas eu não vou pegar a vocação de um terceiro e puxar ela para mim e praticar o ato. Isso eu não vou poder. Esse final aqui ele é muito importante, pessoal. Pode haver delegação para órgãos não subordinados, mas não vai poder haver avocação. Na avocação, tem que ter subordinação, tá? Então, vamos lá. Vamos ver algumas questõezinhas aí, só para a gente dar uma situalizada como é que cai isso aqui, pessoal. Aí a gente já fecha essa parte de competência. Eu acho que os tópicos mais importantes ali já foram ditos, né? Então, olha só. Delegação não transfere competência, mas somente em caráter temporário transfere o exercício de parte das atribuições do delegante. Certo ou errado, pessoal? Então, dentro do que a gente viu, o gabarito é certo, né, pessoal? O que eu transfiro é parte da competência, eu estou relacionado ao quê? Ao exercício, nunca a titularidade, porque a titularidade, ela é o quê? Intransferível. Mais uma questãozinha, ó. Um órgão administrativo, somente em caráter excepcional e temporário, poderá avocar a competência de outros órgãos, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Então, eu posso avocar de quem não está subordinado a mim, pessoal? A gente acabou de ver o quê? Que não, né, pessoal? Então, está errado. Delegar eu posso, avocar não. Na avocação tem que haver o quê? Subordinação. Seguindo, pessoal, ESAF, 2009, né? Analista, sobre a competência no âmbito do processo administrativo da Administração Pública Federal, é correto afirmar que a edição de atos de caráter normativo pode ser objeto de delegação? O ato de delegação é irrevogável? C, em qualquer caso, a avocação é proibida? D, a decisão de recursos não pode ser objeto de delegação? E, com a delegação, renuncia-se à competência? E aí, pessoal? Acertou quem marcou o quê? A letra D, né, pessoal? A decisão de recursos administrativos não pode ser objeto de delegação. Então, vocês vejam que a gente pontuou bem ali os pontos mais importantes, né, pessoal? Então, a gente já encerra a aula de hoje, né, nesse primeiro requisito de competência. Veja que tem bastante detalhes, né? Então, a partir de agora, a gente vai desdobrar aí os restantes dos elementos dos requisitos de validade do ato. E ato contínuo, a gente já vai entrar nos atributos do ato administrativo, que são 2 tópicos aí mega importantes para efeitos de prova. Tá? Você não anotou ainda? Ó, dá uma pausa no vídeo e anota aí os nossos tópicos mais importantes da aula de hoje. Então, primeiro, o elemento competência, ele vai estar sempre vinculado, a competência sempre será vinculada do ato administrativo. O elemento competência está intimamente ligado a quem? Ao sujeito do ato. É possível haver delegação e avocação. Lembrando que a delegação ela é o quê? Pode ser para
órgãos ou agentes não subordinados, enquanto que a avocação tem que haver subordinação. Então, características aqui da avocação, pessoal. Ela é discricionária, tem que haver hierarquia, temporária e vai acontecer em caráter excepcional. Nossas características da delegação de competência, ela é discricionária, vou transferir o exercício, nunca a titularidade, ela vai ser revogável a qualquer tempo e pode ou não haver subordinação. E a gente fecha, né, pessoal, exatamente com esse tópico do exercício. Não pode haver delegação. Não pode haver delegação. Atos de caráter administrativo, decisão de recursos, atos de caráter normativo, corrigindo, ó, o professor errando, ó, atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos e, por último, competência exclusiva do órgão ou autoridade. Competência exclusiva, caráter normativo e decisão de recursos, tá, pessoal? Vamos lá, toma uma água e vamos continuar, tá bom? Até daqui a pouco.